Olá, eu sou Guilherme Parreiras e junto com o restante aqui da equipe MedGo vou dar seguimento ao nosso curso de Radiologia de Tórax. Hoje o tema abordado vai ser uma continuação dos padrões radiológicos, então lá atrás eu falei sobre os aspectos básicos da radiografia, mostrei um esquema de interpretação, falei um pouco sobre os termos utilizados na descrição dessas imagens e comecei abordando as situações que levam ao aumento da lucência pulmonar. Hoje, então, como segmento, nós vamos entrar nas situações que levam ao aumento da densidade torácica. Isso pode ter localização mediastinal, da pleura e caixa torácica, mas também do parênquima pulmonar. E essa imagem, então, ela ilustra a complexidade de todo esse tema que eu vou abordar, né? Então, são diversas situações, tentei separar aqui de uma forma mais didática. Então, começando aqui pelo lado direito da imagem, as alterações mediastinais. Elas podem ser decorrentes de linfonodomegalia, de alterações da topografia cardíaca, mas também da presença de massas mediastinais. A questão do coração, nós podemos ter a cardiomegalia esquerda, direita, mas também o derrame pericárdico. As situações de aumento da densidade de localização pleural podem ser por derrame livre, loculado, mas também espessamento pleural, tumores e até alterações da caixa torácica. E esse lado esquerdo, onde estão a maioria das alterações que estão dentro do parênquima pulmonar, que didaticamente elas podem ser separadas com situações localizadas com borda definida. São os nódulos, massas, cistos com líquido e atelectasias. No outro lado, as alterações localizadas com bordas irregulares são as consolidações. Podem ser alterações difusas de aspecto nodular. Então, nós vamos ter os diversos tipos de distribuição de nódulo. Ou difusa de aspecto reticular, principalmente referente ao interstício e às bronquiectasias. Então, começando pelas alterações mediastinais. Como eu disse, elas vão ser separadas em 3 grandes grupos. A presença de linfonodomegalia, de massas mediastinais, ou as alterações localizadas na topografia cardíaca, que podem ser tanto por cardiomegalia esquerda, cardiomegalia direita e derrame pericárdico. Então, as principais causas de linfonodomegalias mediastinais estão aqui descritas, né? Doenças infecciosas, neoplasia metastática, doença linfoproliferativa, linfoma, as pneumoconioses como a silicose e a beriliose, mas também uma doença de etiologia não definida, que não é infrequente se encontrar, que é a sarcoidose. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Claramente nós temos o empastamento do hilo bilateral, nesse caso por uma linfonodomegalia, que nesse exemplo aqui se trata da sarcoidose. Nessa outra situação, há um aumento expressivo do hilo à direita, né? Pode ter várias causas, mas sempre quando assimétrico assim, nós temos que pensar na possibilidade de ser um acometimento por neoplasia, uma linfonodomegalia aumentada por neoplasia. Aqui é uma imagem que às vezes pode passar despercebida se a gente não olhar com cuidado, e entra naquele conceito que eu tinha falado lá da linha paratraqueal direita. Não era para ter nenhuma estrutura que se interpondo entre a traqueia e o pulmão, e a gente vê essa opacidade localizada, com contornos bem definidos, que é uma linfonodomegalia paratraqueal direita, no caso desse paciente por um linfoma. Já as situações de topografia cardíaca que levam a esse aumento, começando pela cardiomegalia esquerda, temos as diversas causas, né? Miocardiopatia dilatada, miocardiopatia hipertrófica, pode ser de origem valvular, as doenças de depósito no coração, então são N exemplos. Então, alguns aqui, né? Muitas vezes é difícil só pela imagem identificar a causa, que na maioria das vezes nós vamos observar é um aumento global da área cardíaca, como nesse exemplo. Podem ter achados associados, então aqui, além do aumento da área cardíaca, nós temos uma trama muito mais evidente por causa de congestão e os hilos engurgitados também por causa dessa congestão. No perfil, isso também fica claro, né? Os vasos aqui
muito bem visualizados, que não é habitual de se ver numa radiografia normal. Nesse outro exemplo, o coração está limítrofe, mas nós temos um achado aqui muito comum nas miocardiopatias, que é um derrame pleural direita. O seio costofrênico aqui, ele não está bem visualizado em essa imagem mais linear, que no caso é um derrame pleural associado. Às vezes pode assumir uma conformação típica, isso aqui é um caso de miocardiopatia hipertrófica, que o ventrículo esquerdo está bastante aumentado e às vezes ele assume essa morfologia, mas de novo não é patognomônico, uma imagem dessa por si só não dá para falar que é uma doença específica. E outras vezes nós vamos ter dicas aí no raio-x de possíveis causas. Então, uma importante cardiomegalia, mas nós vemos que há aqui fios metálicos de uma esternotomia prévia e essa imagem com densidade de metal, que é uma válvula cardíaca que está posicionada aí. Então, a causa do aumento cardíaco é a miocardiopatia valvar. Passando para as causas de aumento da densidade por causa de cardiomegalia direita, nós temos aí principalmente a hipertensão pulmonar, que ela pode ser primária, mas também por outras causas. Uma situação bem rara que é a estenose da válvula pulmonar, que vai sobrecarregar então só o ventrículo direito, e algumas malformações cardíacas congênitas. Então, essa aqui é uma imagem bastante sugestiva, de uma situação felizmente rara de se encontrar na clínica atualmente, que é uma malformação cardíaca, uma tetralogia de Fallot, que o coração assume esse aspecto bem característico, chamado aí de tamanco holandês, né? Tamanco de madeira holandesa, bem característico da cultura holandesa, e como é parecida a morfologia cardíaca, com essa ponta levantada, então a tetralogia de Fallot. Mas outras situações, então aqui a gente vê que o diâmetro cardíaco está bem aumentado, mas ao contrário dos outros casos, a borda cardíaca está com a ponta um pouquinho aumentada e aqui no contorno está muito evidente o tronco da artéria pulmonar, bem como os seus ramos, que sugerem então um aumento da área cardíaca por hipertensão pulmonar. Às vezes essa dilatação ela pode assumir aspectos aneurismáticos, como nesse caso. Então, seguindo aqui o contorno, nós temos o arco aórtico, o tronco da pulmonar e o átrio com a artéria bem dilatado. Aqui um caso de uma hipertensão pulmonar por esquistossomose. No perfil, vai chamar a atenção a presença aqui da artéria pulmonar também mais exuberante, tanto essa parte anterior, que é a artéria pulmonar direita, o tronco direito, como o tronco esquerdo, que ele vai estar posterior, mas também o contorno cardíaco vai estar diferente por causa dessa hipertrofia do ventrículo e dilatação do átrio. O espaço reto cardíaco vai estar diminuído, ocupado pelo átrio direito. O derrame pericárdico é uma outra situação que leva a um aumento aí da densidade na topografia cardíaca. Ele pode ter várias causas, muitas vezes é idiopático, mas pode ser infeccioso, então quadros virais, própria tuberculose, pode ser decorrente a doenças autoimunes, pode ser por causa neoplásica e também por trauma. Então, essa é a imagem clássica do derrame pericárdico, é o famoso coração em moringa, que ele está dilatado bilateralmente. Então, aqui uma moringa para mostrar para quem não conhece. A morfologia é diferente do aumento tanto pelas câmaras esquerdas quanto pelas câmaras direitas. Mas nem sempre tem essa imagem característica. Às vezes ela pode ser uma conformação diferente. E quando há a dúvida, nós vamos suspeitar aí pela clínica por causa de um abafamento de bulhas, um eletrocardiograma com a voltagem diminuída. O ideal é partir para métodos mais detalhados, como o ecocardiograma, a própria ressonância, que vai nos ajudar aí até na possível causa desse derrame pericárdico. Então, nós temos que lembrar também das massas mediastinais, que vão levar a um aumento da densidade, né? Então, questão de prova, nós temos aí os 4 T's de tumores de célula germinativa, timoma, tireoide mergulante e os terríveis linfomas. Mas existem outras estruturas que também estão nessa topografia, como os cistos
E eu coloquei entre parênteses, porque não é massa, né? São as dilatações e aneurismas da aorta. Então, vou colocar aqui alguns exemplos. Claramente a gente vê essa massa de contorno bem definido, mais lobulada, um pouco mais à esquerda do mediastino. Nesse caso, aqui é um tumor de células germinativas. No perfil, a gente vê que não há nada no espaço retrocardíaco, um sinal da silhueta com coração por causa dessa massa que está ocupando. Aqui um outro exemplo, no mediastino superior, nós temos essa imagem simétrica, né, de densidade aumentada. Nesse caso é bastante sugestivo da tireoide mergulhante. Essa outra situação pode às vezes deixar a dúvida de ser um arco aórtico que está mais alto, mas aí a gente tem que voltar e rever toda a anatomia. Então o arco aórtico está aqui, o tronco da pulmonar está saindo por aqui, então claramente isso é uma estrutura patológica. Então é um tumor de mediastino anterior, nesse caso aí um timoma. Aqui um outro exemplo, uma massa, região perilar, mas borrando bem a silhueta cardíaca, que quando a gente vai olhar no perfil, está ocupando aqui todo o espaço retroesternal, um outro exemplo de tumor de mediastino anterior. E por último, as estruturas que não são massas, né? Então, aqui no PA a gente vê um aumento aqui, uma estrutura bem arredondada, rechaçando a traqueia para a direita, que na verdade é uma dilatação do arco aórtico. No perfil ela fica mais evidente, né? Já formando até um aneurisma bem aumentada em tamanho, arqueada, formando um sifão aqui embaixo, empurrando a traqueia anteriormente. Passando então para as situações que levam ao aumento da densidade torácica de localização pleural, isso pode ser por um derrame livre, com diversas causas, derrame loculado, mas também secundário a um espessamento pleural. Vou colocar aqui alguns exemplos, começando pelo derrame livre. São diversas causas, sem dúvida a mais comum na prática clínica é por insuficiência cardíaca, mas doenças infecciosas como tuberculose, um derrame parapneumônico, neoplasia é muito comum, tá, derrame pleural, algumas doenças autoimunes, trauma e também após cirurgia de revascularização do miocárdio. Como é que nós vamos identificar o derrame pleural, né? Então, é uma oposidade, densidade mais alta, às vezes ela está borrando a silhueta cardíaca e nós vamos ver que ela tem esse aspecto de menisco na periferia. Então, aqui, um moderado a grande derrame ocupando aí o hemitórax esquerdo. Muitas vezes pode ser sutil. Então, nesse exemplo, o seio costofrênico não está bem visualizado e fica a dúvida se isso era um derrame pleural, se pode ser decorrente de um espessamento. O raio-x de tórax com raios horizontais, decúbito lateral e raios horizontais mostra bem que isso era líquido que escorreu aqui ao longo do tórax, né? Às vezes é um derrame pequeno que no perfil que nós vamos conseguir identificar, ocupando aqui o seio costofrênico posterior, ele não está visualizado da forma usual. E de novo aquela imagem do menisco aqui por causa do derrame, possivelmente por doença cardíaca, né? Nós estamos vendo que um paciente que já sofreu até uma esternotomia para uma intervenção no coração. Mas pode ter imagens aí caprichosas, né? Se a gente pegar aqui essa imagem do PA, não tem aquela formando o menisco. Na verdade, o seio cardiofrênico e o seio costofrênico estão presentes, mas chama a atenção essa simetria, né? Essa hemicúpula bem elevada. Então, quando há suspeita num determinado contexto clínico, a gente pode pedir para fazer de novo decúbito lateral com raios horizontais, que isso aqui vai se evidenciar, na verdade, era um derrame subpneumônico, que ele vai escorrer e aqui tem sinuano dentro da cisura. O
derrame loculado ele tem diversas causas, né? Ele pode ser infeccioso, então um empiema, um derrame parapneumônico complicado, uma tuberculose. Também pode estar relacionado à neoplasia, após alguns procedimentos cirúrgicos, exposição a asbesto, trauma, e pode ser também o derrame intercisural. Então, essa é uma imagem clássica de uma loja, né? Localizada aqui na periferia. A gente não vê o contorno adequado do diafragma, não tem o seio costofrênico e claramente esse líquido não está livre, ele está loculado. Pode assumir manifestações bastante exuberantes aqui, então nós temos várias lojas ocupando quase todo o hemitórax direito, esse aspecto lobulado, mas dependendo da localização, pode ter imagens também atípicas. Então, nesse quadro nós temos uma loja localizada na parte anterior da parede que vai dar esse aspecto triangular. Pode simular uma massa, mas era um líquido loculado na parte anterior do tórax. E aqui é o famoso tumor fantasma, né? Então é uma imagem lenticular na topografia da cisura, que nada mais é que líquido nessa região da cisura. Às vezes, se você der diurético para esse paciente, essa imagem some, por isso a denominação de tumor fantasma. Ele não está loculado, ele está localizado aí dentro da cisura, mas tem essa imagem bem caprichosa. Passando para as causas de espessamento pleural. Mais frequente, sem dúvida, é pós-infecção. No nosso meio tem muita tuberculose que pode deixar esse tipo de alteração, mas um empiema que não foi corretamente tratado, pode ser por sangue que ficou presente ali, ele vai dar um aspecto muito característico, como eu vou mostrar. Menos comumente secundário à exposição a asbesto e também de causa neoplásica, que é o mesotelioma. Então, aqui tem um exemplo, nós vemos um apagamento do seio costofrênico, mas há esse espessamento periférico que não é observado contralateral. Então, nesse caso aqui não é líquido, é um espessamento pleural, tem aspecto sequelar, que também pegou um pouco da cisura, e a parte anterior do tórax. Nessa outra situação, a gente vê que há uma distorção da arquitetura do pulmão, a traqueia está repuxada para o lado, a gente vê uma densidade bastante aumentada associado a esse espessamento pleural, sugerindo aí líquido. Tá? Então, esse aqui já é um aspecto mais sequelar, associado a um quadro pneumotórax, que gera um processo inflamatório importante, que vai retraindo e calcificando a pleura. Esse é um outro exemplo marcante aí, né? Passa a impressão inicial de ser um infiltrado pulmonar. Na verdade, a gente vê que é na periferia uma densidade muito alta e também pegando o diafragma. Nesse caso, é um espessamento pleural com placas pleurais calcificadas decorrente de exposição ao asbesto. Está presente em diversas substâncias, principalmente o amianto. E aqui, um espessamento pleural de aspecto lobular, pegando também a pleura mediastinal, no contexto clínico de um paciente com muita dor, queixa de dispneia. Isso trata-se de um mesotelioma, né? É um tumor muito raro, um tumor primário da pleura, também muito associado com exposição ao asbesto. Por fim, nós vamos falar um pouco aqui dos tumores e malformações que estão na caixa torácica, na parede torácica, que vão levar também a um aumento da densidade. Na grande maioria das vezes são neoplasias metastáticas, as neoplasias primárias de parede são raras, pode haver algumas malformações, isso aqui também pode ser sequela de trauma. Então, aqui nesse exemplo nós vemos essa opacidade bem junto à caixa torácica esquerda, um limite bem definido, quando foi feita uma tomografia, uma grande massa que está ali destruindo a costela. Esse caso aqui é uma metástase de um tumor renal. Já essa outra situação, também temos essa opacidade e densidade aumentada aqui, bem junto à parede torácica. Quando foi feita uma tomografia, a gente vê que está vindo da costela, é uma situação
bem raro, é um condrosarcoma de costela. Esse era o último slide da nossa aula. Deixo aqui algumas referências para quem quiser se aprofundar. Espero que tenha sido proveitoso e espero vocês nas aulas seguintes. Grande abraço!